Eu sou a professora Cláudia Dom Pessoa, professora da Universidade Federal do Ceará, e vou estar aqui junto com vocês nessa conferência como moderadora, juntamente com a professora Mariana Helena Chaves, da Universidade Federal do Piauí, professora titular do Piauí. É muito gratificante, né, nós estarmos aqui e eu quero me colocar muito satisfeita, né, em poder estar apresentando a professora Vanderlan, né, da Silva Bolzani. A professora Vanderlan da Silva Bolzani, eu gostaria, né, esse ano, estar completando os 20 anos do programa Biota FAPESP, do programa Bioprospecta, né, onde ela liderou, né, eu acho que foi uma das pioneiras na época, 20 anos atrás, e que, para mim, também comemora, Vanderlan, 20 anos que eu a conheço, né? Então, assim, eu posso dizer que o projeto Bioprospecta, que você liderou naquela oportunidade, como você já comentou hoje pela manhã, o programa ele contribuiu para jovem, contribui até hoje para jovens cientistas, né? Porque você tem uma liderança nata, né? Você estimula jovens. E naquela época eu era uma jovem recém-doutora, né, vindo do NCA e pelo treinamento, e você, ao lançar, né, ao estar nesse comando, também impulsionava ali o início da minha carreira, a quem eu agradeço e reconheço e tenho toda a satisfação em relação a isso. Então, a professora Vanderlan, ela é professora titular, né, do Instituto de Química da Unesp, em Araraquara. Ela é paraibana, então, assim, gosto muito de relembrar isso, porque Paraibana é a terra de mulher macho sensior, né? E eu acho que, como farmacêutica da Paraíba, que naquela época da década de 70 deslocou-se para São Paulo para realizar um mestrado em Química e, posteriormente, doutorado na USP, né? Você realmente levou consigo, né, o sangue paraibano de mulher macho sensior. Eu vim para ficar e para mostrar que eu cheguei onde cheguei, né? Então, é muito meritório, eu acho que isso é uma satisfação enorme. A Vanderlan, então, é bolsista, pesquisadora 1A do CNPq, presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, né, desde 2019, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Sociedade SBBC. Ela tem assento, né, na Academia Brasileira de Ciências, na ABC, e na Academia de Ciências da América Latina, recebeu medalha de comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico, coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biodiversidades e Produtos Naturais, que é o NCT Bionat, vice-coordenadora do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, FAPESP, Centro de Inovação em Biodiversidade e Fármacos, né, que é o CIBFAR, né? A sua principal linha de pesquisa, né, que ela comanda, né, é desenvolver pesquisa em químicas de produtos naturais, com ênfase para a busca de substâncias bioativas, metabólitos secundários e peptídeos metabolômica e química medicinal de produtos naturais. Então, com muita satisfação, né, que eu vou passar a palavra para você, Vanderlan, para fazer a sua apresentação, intitulada Produtos Naturais, Pequenos ou Grandes, Sempre Notáveis, né? Então, muito obrigada desde já. Eu aqui agradeço. É uma grande satisfação estar aqui neste momento, num momento tristonho da nossa história recente, de estarmos tão longe, mas, dado aos avanços tecnológicos que conseguimos, podemos estar próximos, e eu aqui estou fazendo a apresentação desta conferência que seria em Fortaleza, e que eu agradeço tanto, e é uma honra estar fazendo parte desse programa da FESB neste momento. Eu dei um título aqui, Produtos Naturais, Pequenos ou Grandes, sempre fantásticos, sempre notáveis, né? Isso é uma coisa extremamente que demonstra uma questão de paixão, né? Então, eu acho que é extremamente importante estar aqui nesse momento para falar de uma linha de pesquisa que eu acho que neste país tem tudo a ver, porque nós detemos uma das maiores biodiversidades que nós temos, né? Então,
Eu gostaria de iniciar, antes de começar mesmo a conferência, é uma coincidência muito agradável que este ano meu orientador, professor Otto Richard Gottlieb, indicado 3 vezes para o Nobel de Química, ele faria 100 anos. E ele era uma pessoa, um cientista notável, que tinha uma paixão pela natureza e pelos produtos naturais. E eu gosto muito da frase que ele costumava falar, que cada planta contém centenas de substâncias e uma delas pode ser mais importante que uma galáxia. Então, neste momento, 100 anos do professor, eu dedico essa apresentação ao professor e eu gostaria de fazer um agradecimento todo especial e uma homenagem também toda especial à FESB e à sua diretoria, a quem, na pessoa da Cláudia, que é a primeira vice-presidente, eu homenageio toda a diretoria, todo o conselho e todos os sócios dessa sociedade científica, no momento em que nós temos que exaltar, nós temos que estar unidos e exaltando as nossas sociedades científicas, mostrando à sociedade a importância, porque elas representam a essência do conhecimento, e é o conhecimento que transforma, é o conhecimento que faz uma nação ser poderosa, ser soberana, ser robusta, e, com isso, economicamente e socialmente, o sonho que nós queremos. Então, eu agradeço de estar aqui nesse momento tão difícil da vida nacional, falando de ciência, nesse momento de crise e de pandemia mundial. Não poderia também deixar, nesse momento, quanto a Cláudia falou tão bem agora, é que eu participo do Biota há 20 anos. Então, é uma coincidência também, 100 anos Gottlieb, 20 anos Biota, foi criado um Bioprospecta, e aqui, com esse grupo de coordenação incrível, agora com a presença da Letícia Lotufo, que é uma grande cientista, jovem, e é muito bom trabalhar com jovens, então há sempre uma inspiração muito grande, estar cercada de jovens pensando o futuro. Logicamente, gostaria desse momento, não fosse esse time, talvez eu não estivesse aqui. São os meus colegas do Departamento de Química Orgânica no Instituto de Química da Unesp, em Araraquara, onde eu fiz toda a minha carreira há 40 anos, onde todos eles, amigos e colegas, sempre apoiaram, estiveram sempre nos apoiando, e de juntos, aquilo que eu sempre falo, não ando na frente de ninguém, não quero que ninguém ande na minha frente, mas todos nós caminhamos ao lado para construir algo, e, no nosso caso, construir conhecimento e melhorar este país. Aos meus queridos alunos, que foram muitos, é uma grande satisfação estar aqui, e sem eles eu não teria o que apresentar a vocês. Logicamente que o sumário da minha apresentação, vou tentar, nesses 40 minutos, falar de biodiversidade, porque é uma inspiração muito grande, é enorme a biodiversidade que nós temos, como explorá-la, alguns exemplos, pouquíssimos do NUB, para não se deter muita estrutura, já que as lives elas extrapolam o nosso ambiente acadêmico, falar um pouco de um sonho que eu acho que vai se tornar realidade, que é transformar as substâncias do nosso laboratório, mas agora englobar todas as substâncias que foram isoladas da biodiversidade brasileira numa base de dados, e meus comentários finais. Então, eu gostaria de iniciar com esse esquema aqui, não se assustem muito, mas esse esquema é a própria vida na Terra. Quando nós temos energia solar, CO2 e água, nós temos o fenômeno da fotossíntese, que nós temos como modelo, como organismo que faz isso, as plantas, né?
as nossas matas, as nossas florestas. Então, quando nós olhamos que a reação básica de vida na Terra é fotossíntese, a fotossíntese está envolvida na formação, se vocês verificarem em amarelo, de substâncias que fazem parte do dia a dia de todos nós humanos. E aí, ao verificar essa árvore maravilhosa que acontece na Amazônia, um tronco longilíneo, quantas substâncias, olha a beleza química só em parte de plantas dessa natureza que estão sendo destruídas. Quando se destrói uma floresta, você destrói um patrimônio que não tem cálculo, é imensurável. Você destrói o conhecimento e, além do conhecimento, vai junto modelos moleculares inusitados que nós poderíamos estar utilizando para bem da humanidade. Aqui mais um modelo que eu gosto muito, e quando nós falamos das florestas, quando nós falamos da biodiversidade, ela não surgiu do nada. Foram anos e anos e anos de processo de evolução. Isso é um trabalho antigo, mas lindíssimo na Science, onde mostra que a evolução da Terra ela se dá por meio de reações de oxidação e redução num processo tão fascinante, partindo de bactérias se sofisticando, chegando nos animais e nas plantas que são multicelulares. Se eu transformo essa beleza química num desenho que foi editado por um livro maravilhoso do Eduardo Wilson, é como se eu tivesse um tapete verificando todas essas espécies que eu gostaria de ter no meu ambiente de trabalho e na minha casa, porque é belíssimo. E, logicamente, aqui ao lado, são várias espécies da natureza que compõem essa beleza química, e nós podemos verificar aqui, nós somos mamíferos. Olha como nós, em quantidade, como nós somos pequenos diante dos demais, mas o nosso poder de destruição é tão grande que aí é onde pesa e nós temos que refletir o que é que nós queremos para as futuras gerações. Novamente, falando aqui do Eduardo Wilson, tem um livro belíssimo, é um ecologista. Eu gosto muito do que ele fala, porque é o valor da biodiversidade, o valor que ela representa, mas mais do que pensar em valor agregado, em valor que serve de subsídio para a nossa subsistência, é o valor do conhecimento. Porque nós habitamos, nós temos uma das maiores biodiversidades do mundo e nós conhecemos muito pouco essa biodiversidade no que se refere a essa maquinaria química fantástica que foi criada num processo longo de evolução. Logicamente que nós temos interesse especial, não só em alimentos, mas principalmente em medicamentos, nesse momento tão desesperador da história recente humana. Precisamos descobrir medicamentos, né? E vai por aí os cosméticos e outras coisas mais. A natureza, ela também é uma inspiração fantástica e fascinante para a própria química. A evolução da química orgânica se dá com o entendimento e o conhecimento da natureza. Por mais brilhante que esses prêmios Nobel, que ganharam o Prêmio Nobel de Química, pudessem imaginar, eles não seriam capazes de idealizar estruturas moleculares tão fascinantes. E é isso que a natureza faz e que nós temos que nos inspirar e imitá-las. E é assim que eles fazem. Tanto o Corey como o Edward fizeram a síntese dessas substâncias tão complexas que a natureza produz por sistemas enzimáticos tão sofisticados de uma forma tão fascinante. Apenas para mostrar um exemplo da importância
da natureza e da biodiversidade no desenvolvimento da química, em especial da química orgânica sintética. Aqui é um modelo muito bonito, quando nós, que temos uma biodiversidade enorme, um conhecimento tradicional enorme, e nós poderíamos explorá-lo de uma forma sustentável, é quando nós olhamos a medicina tradicional chinesa, milenar, maravilhosa, e lá no passado, Artemisia nua, uma espécie de asterácea, e nós temos muitas asteráceas, que produz esses sesquiterpenos maravilhosos. Não se preocupem com as estruturas inusitadas. Tem um peróxido aqui difícil de ser imaginado numa substância sintética, um modelo da natureza, até hoje, utilizado para tratamento de malária, mesmo os derivados que partiram dele. Quando nós vemos a história da artemisina, é para que nós possamos entender e refletir sobre. Olha, isso é na escala do tempo. Quando foi conhecido, há 2.700 anos antes de Cristo, já se trabalhava com as plantas tradicionais, plantas que curavam. E isso é um processo de evolução tão longo até você chegar onde fazem as modificações com tanta pesquisa de produtos naturais, de química orgânica, de química medicinal, de medicina, de fisiologia, de química farmacêutica, biologia e assim por diante. Então, isso é um modelo fascinante e é isso que nós estamos aqui discutindo. Conhecimento para o bem da humanidade. Mais um exemplo foi em 2015, Prêmio Nobel de Medicina foi dado exatamente a esses pesquisadores. Destaco aqui a Yu Tu, chinesa, pela primeira vez. Ela trabalhou bastante a química medicinal da artemisina, também aqui a vermectina, que agora se fala tanto nesse processo agora maluco de pandemia, onde as pessoas ficam falando de medicamentos que não têm nada a ver para a corona, porque eles foram descobertos para outros tipos de doença. Então, gosto disso aqui, manter. Isso aqui é uma linha do tempo que eu acho fascinante, porque mostra algumas espécies e as substâncias que foram isoladas que mudaram a história da humanidade no que se refere à saúde humana. Desde morfina, que até hoje é utilizada, até os dias atuais, mais recente, que é os canabinoides, né? o derivado de cannabis sativa, Epidolex, um produto recente, muito importante para processos neurológicos em crianças. E eu gostaria de passar, não falar detalhes, porque está todo muito explicado, mas apenas falar que aqui, essa espécie aqui de Prialtium iconotídeo, que é um conus, nós temos muito conus na costa atlântica que nós temos neste país, muito pouco explorada ainda. Então, uma beleza que sai de uma substância pequena, um produto natural, para uma macromolécula aqui, tipo um peptídeo maravilhoso, isolado, também para analgésicos, mas o preço muito grande, mesmo que essas substâncias sejam muito mais simples para sintetizá-las, não simples, mas mais fácil do que sintetizar, por exemplo, um Taxol ou a vincristina, que tem tantos centros estereogênicos. Então, na nossa história, nós só falamos das substâncias pequenas, que eu falo os produtos naturais tradicionais de peso molecular baixo. Mas, recentemente, os peptídeos, principalmente num país como o Brasil, precisa mostrar para que as pessoas vejam nessas estruturas uma beleza química, mas, mais do que isso, uma grande utilidade que esses peptídeos podem trazer, porque são muito pouco explorados,
principalmente de plantas, e nós temos muitas espécies que produzem muitos peptídeos, e hoje peptídeo é um mercado milionário, principalmente para a indústria de cosméticos. Mais ou menos aqui, isso aqui é um review recente de 2015, depois 2017, mostrando os peptídeos que estão no mercado, principalmente alguns com já mercado, e muitos outros que estão em fase 1, fase 2 e fase 3, que são fases avançadas do processo de descoberta de novos fármacos. Mais ou menos uma evolução aqui do tempo, de quando foi descoberto o primeiro até os dias atuais. Novamente, os que estão aprovados, isso é importante, e principalmente aqueles que estão em fases avançadas, mostrando que, além das substâncias que eu chamo produtos naturais pequenos e os produtos naturais grandes, porque eles são de alto peso molecular, eles são extremamente importantes pelo seu processo nas espécies onde ocorrem, mas também para ter um olhar nosso, para que nós possamos explorar de fora de forma sustentável, ou seja, olhar a natureza e tentar imitá-la. Aqui apenas alguns exemplos desses peptídeos, não vou entrar em detalhe, que isso aqui é tudo muito complicado, mas eles são moléculas grandes e os pequenos eles ficam presos por essas pontes de sulfetos e os maiores ficam mais lábeis, mas também é um dado importante, porque isso tem a ver com a característica da conformação, e isso também resulta em atividades distintas. Se traçarmos uma linha do tempo, como foi feita para os produtos naturais pequenos, que vocês veem uma história longa que acompanhou o processo de evolução humana desde morfina até agora a Pidolex, quer dizer, processo enorme, os peptídeos são recentes. Gramicidina foi explorada, isolada e foi conhecida no mercado em 1942. E aí nós vamos pela ciclosporina, que todos conhecem, mas recentemente, então, temos poucos ainda nessa linha do tempo, e é uma classe de substâncias maravilhosa para ser explorada. E aí nós chegamos na nossa biodiversidade, um país que tem uma biodiversidade maravilhosa, formado por diversos biomas, né? Pela região amazônica, o Nordeste, que é uma coisa fascinante, porque tem 2 tipos de bioma, caatinga e cerrado e Mata Atlântica. E o que o meu orientador falava muito, que essas zonas onde começa um tipo de vegetação e aí inicia-se outro tipo de vegetação, chamado de zonas de ecótonos, é onde tem uma explosão de biodiversidade, e essa explosão de biodiversidade representa também uma explosão de diversidade quimiobiológica. Então, isso é uma coisa fascinante para ser explorado, e nós temos essa riqueza maravilhosa para estudar e para descobrir e explorar de forma racional. Logicamente, como foi colocado, trabalho há muito tempo na química de produtos naturais, eu estou há 40 anos trabalhando nessa área, e mais recentemente os grandes centros de pesquisa, que também é uma importância quando nós estamos falando de ciência. Ciência é cara, ciência que resulta em benefícios para a humanidade precisa de altos investimentos, e em São Paulo nós temos a FAPESP, que investe nos centros de longa duração, que é os CEPIDs, e eu faço parte de um CEPID, que o Glaucio Oliva é o coordenador, o Adriano é do grupo de coordenação e o coordenador de transferência e tecnologia, e a Leila de coordenação de educação e disseminação, espalhado em todo o estado, e, na realidade, o que nós temos aqui é um centro para estudar a química de produtos naturais e fazer síntese e explorar para viabilizar protótipos moleculares que possam ter interesse pelo setor industrial. O modelo experimental que nós usamos para fazer nosso trabalho, não só no laboratório, mas em todo o projeto grande que nós temos para fazer
modelo de todos trabalharem com a mesma metodologia, isso é extremamente importante, e ele está aqui, tanto para plantas quanto para fungos ou para organismos marinhos. Nós passamos pelos mesmos processos, preparamos extratos sempre iguais, temos um banco de extratos que é extremamente importante. O processo de purificação e de separação envolve tecnologias de ponta, como cromatografia, massas, ressonância. Isso é um processo longo, e, na realidade, nós queremos as substâncias puras que tenham atividade, porque elas são protótipos, e isso aí nós podemos fazer parceria com o setor industrial. Um outro modelo que nós temos adotado no nosso laboratório, porque o isolamento é caríssimo, hoje em dia não necessário, temos muita tecnologia, as famosas ômicas, que não só fazer modelos moleculares do ponto de vista de estudar a biologia molecular como um todo, mas de saber fazer triagem. E essas triagens, por meio de tanto de análise de HPLC, de cromatografia de alta resolução, utilizando ultravioleta, massa ou ressonância, é extremamente importante para nós localizarmos numa mistura enorme as substâncias que já são conhecidas e não repetirmos. Então, isso aqui é apenas para mostrar um modelo. Tetrapteris mucronata é uma planta importante porque as pessoas utilizam em preparados psicotrópicos, como a ayahuasca, e não pode, porque a ayahuasca é Banisteriopsis capii, que nós não temos e temos que ter um cuidado, são muito parecidas, e Banisteriopsis capii tem uma amida, que inclusive na Tetrapteris mucronata não tem, e as substâncias da Tetrapteris mucronata são muito tóxicas, principalmente as amidas. Então, isso aqui é um dado extremamente importante do estudo da composição também, para ajudar e para mostrar à sociedade que todas as plantas produzem substâncias biologicamente ativas para a sua regulação, adaptação, defesa, e não para nós. Nós utilizamos as plantas, aqueles modelos que são farmacologicamente ativos. Então, tem que ter um cuidado enorme ao utilizar plantas in natura sem saber a sua composição química, porque as plantas também produzem toxinas violentas. Então, este modelo aqui é interessante, é de uma aluna minha, Helena Russo, ela está fazendo doutorado e, logicamente, seguindo as malpighiáceas. Essa malpighiácea aqui, a Tetrapteris, ela se confunde porque algumas plantas são muito tóxicas, elas invadem os campos de pastagens e são tóxicas ao gado, e o Brasil tem uma balança econômica baseada na pecuária. Então, isso causa danos enormes, prejuízos à economia nacional, e precisamos descobrir, e nós descobrimos que algumas dessas plantas invasoras possuem triptaminas extremamente tóxicas e precisam ser identificadas, e algumas que foram produzidas e mostraram lá fora tem uma dicotomia, porque o ácido monofluoracético, que é extremamente tóxico e que é danoso ao gado e que é conhecido lá nos Estados Unidos como uma planta que faz essa intoxicação e chega a matar o gado, aqui as nossas não ocorrem o ácido monofluoracético, e as substâncias que ocorrem nas nossas plantas são triptaminas extremamente tóxicas, que causam aborto, causam uma série de problemas. E aí nós descobrimos uma química belíssima, maravilhosa, com essa planta, que mapeamos inteira, e nós agora, o doutorado dela, nós conseguimos fazer um rastreamento no Brasil de coletar 122 espécies de malpighiácea para fazer esse perfil metabolômico e, com isso, criar a filogenia dessa família como uma homenagem ao centenário do professor Otto Gottlieb, que era um apaixonado pela natureza e que criou as bases químicas da quimiosistemática. Vou dar alguns exemplos agora dos estudos que nós temos feito com relação aos peptídeos.
a maneira como trabalha mais ou menos é praticamente a mesma que se faz para as moléculas pequenas, não entrar em detalhes, são todas metodologia sofisticada, que utilizamos a maior parte delas cromatografia de alta eficiência, e aqui alguns trabalhos que foram produzidos e produzidos recentemente e que nós estamos tão empenhados e que eu estou... É uma questão também de estar apaixonada pela natureza e por esse tipo de substâncias que é tão pouco explorada, principalmente o peão roxo, que tem muito no Nordeste e que é muito tóxico, e esses peptídeos têm uma atividade muito interessante. Aqui também mais um trabalho interessante que foi feito, porque os peptídeos aparentemente complexos, mas como eles são cadeamentos de aminoácidos, é mais simples, em princípio, de serem sintetizados, mas determinar a configuração e determinar a estrutura para verificar como ela combina com receptores, que são extremamente importantes, nós também começamos a trabalhar um pouco com cristalografia, com uma parceria que nós temos agora com David Craig, que é um dos maiores especialistas em peptídeos do mundo, da Queensland University, e o nosso trabalho tem ficado extremamente interessante. Recentemente, nós acabamos de chegar uma aluna que fez uns trabalhos lindíssimos de síntese de novos peptídeos. Aqui, também para mostrar o trabalho que foi feito com parceria com Norberto Peporini Lopes, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Ribeirão Preto, que tem um trabalho lindíssimo, ele é um grande conhecedor de espectrometria de massas, e o mais importante disso é que nós utilizamos os tecidos para fazer a avaliação da migração celular usando o tecido, porque foram feitos massa de imagem. Então, isso é uma coisa fascinante também, que a tecnologia permite a química de produtos naturais. Você faz um corte histológico, submete e você determina, e fica muito mais fácil, porque sendo os peptídeos maiores, principalmente os ciclotídeos que são maiores, fica mais fácil de observar nos tecidos celulares. Não poderia deixar de mencionar aqui, o que tanto se fala hoje, que o conhecimento e a ciência que se faz, ela só serve para ser publicada, não é verdade? Nós, nesse país, tem muita ciência de qualidade que termina se transformando em inovação. Apenas um exemplo aqui, nós temos um projeto de parceria internacional muito interessante para estudar frutos. Nós não damos muito valor aos frutos, mas tem frutos que nunca foram estudados, e falo de frutos não os comestíveis, não os frutos que nós vemos em alguns cosméticos, nós usamos frutos da Mata Atlântica, frutos da região da Caatinga, que nunca foram utilizados para estudo, uma coisa fascinante. E, logicamente, que nesse processo de estudos, temos um fruto da região Nordeste que foi mapeado e foi identificado toda a composição química. Esse processo é muito interessante, porque ele foi passado para uma empresa alemã. Nós ganhamos o prêmio da ABQUIM, né? Da Associação Brasileira de Química de 2015 de inovação. O projeto foi feito uma parceria com o professor Calixto, que faz tecnologia. Isso é um exemplo do que nós trabalhamos visando ciência, entender a natureza e descobrir coisas bioativas, mas com uma aplicação já bem mais avançada. Aqui um outro dado importante, com a aluna de iniciação científica, com coisas que que estão no lixo, que é o bacuri. Bacuri é uma planta muito utilizada na Amazônia, se prepara o fruto, se come, faz sorvete, creme dessa polpa, e essa casca grossa é jogada no lixo. 4% é aproveitado do fruto e a casca, praticamente quase 90%, é jogada fora. Então, nós começamos a estudar e uma iniciação científica, porque tudo conhecido, como é que nós podemos fazer um estudo hoje se a exigência
é conhecimento novo para publicar. E vocês verifiquem que o espectro de HPLC mostra uma substância praticamente pura, com essa estrutura aqui de um biflavonoide, que vocês verificam que essa planta, esse fruto, a casca que é jogada no livro tem um alto poder agregado. Então, nesse processo que nós estamos aqui trabalhando há muito tempo, nós criamos um CEPID, uma FAPESP, pensando num modelo que nós possamos contribuir para produzir uma pesquisa para o conhecimento daquilo que nós queremos explorar mais e mais, que ainda é muito pouco conhecido, que é a nossa biodiversidade, mas, quem sabe, identificar substâncias que possam contribuir para a bioeconomia, uma palavra da moda, mas que está hoje na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e no Brasil. Então, esse é o objetivo dos grandes projetos que nós temos agora, tanto na FAPESP quanto no CNPq, que resultou que nós conseguimos fazer um centro nacional, como a Cláudia já mencionou, espalhado por todo o Brasil. Nós temos representantes da Amazônia ao Rio Grande do Sul, e todos eles nós estamos aqui com um grupo científico de coordenação. A Mariana, que está aqui nesse evento como moderadora, ela faz parte desse time, e é uma grande satisfação estar com cientistas queridos e excelentes deste Brasil, trabalhando para descobrirmos o que tem de bonito e de especial na nossa natureza. A Letícia, o Adriano Andricópolo, que é um grande cientista, todos são maravilhosos e que têm colaborado bastante com o sonho que nós temos, que é a base de dados de produtos naturais. Então, esse é o modelo. Nós, logicamente, o modelo experimental segue o ritual de todos que trabalham com química de produtos naturais, objetivando substâncias, logicamente que nesse processo aqui, as ferramentas ômicas, ou então identificar perfil químico por espectroscopia e espectrometria é importante. E, logicamente, nós temos aqui as universidades espalhadas por todo o Brasil, e este é o primeiro INCT, já em 2 edições, de química de produtos naturais. Então, é uma quantidade enorme. Nós temos mais de 200 alunos envolvidos, mais de 41 pesquisadores, líderes de pesquisas envolvidos nesse processo. O que é um modelo como nós começamos? Eu acho que todo o laboratório, tudo que nós fizemos no NUB deve-se à FAPESP. Quando entrei, há 20 anos passado, até hoje nós fazemos parte de grandes projetos temáticos. Isso resultou num CEPID, que é também um centro de inovação de longa duração, e mais recentemente, em 2016, 2017, um INCT, onde nós criamos o INCT Bionat, que tem uma quantidade enorme de 46 pesquisadores, como eu já falei, eu falei 41, mas são 46, desculpe, envolvidos em todo o país. Mas agora, já chegando ao próximo de terminar, eu sempre imaginei que nós somos culturalmente, eu sempre verifiquei, naquela época que fazia doutorado, eu fiz doutorado em quimiosistemática, e nós íamos compilar dados, e fazia compilações enormes de dados. Isso, em parte, fui inspirada pelo meu orientador, o professor Otto Gottlieb. Ele achava que a informação organizada ela era fundamental para se entender a natureza. Com isso, quando eu imaginei, a Marília Vale,
aluna que foi procurar fazer mestrado comigo, brilhante, e ela propôs que a introdução da tese dela poderia fazer um levantamento de todas as substâncias que tinham sido isoladas no laboratório que eu e meus colegas estamos até hoje no Instituto de Química de Araraquara, o NUB. E naquele momento, mestrando, nós tínhamos 640 substâncias isoladas em várias publicações e fomos fazer, e nós nos propomos, e ela fez um belo review para o mestrado dela, que era de Química Medicinal, fez alguma síntese de produtos naturais, verificando que uma base de dados de produtos naturais da biodiversidade brasileira poderia ser extremamente importante para que nós pudéssemos contribuir com biossíntese, com a famosa derreplicação, que é tão conhecida, de não estar repetindo muitos estudos, gastando, de fazer o estudo de metabolômica, ou seja, aquele estudo onde vamos mapear o máximo que nós podemos e, com isso, contribuir para a ecologia e contribuir principalmente para a busca de substâncias bioativas. Publicamos e olha qual foi o incentivo que eu vi quando, em 2013, na página do ICBG, que é um centro que agora não existe mais, mas era um centro importante de descoberta de fármacos dos Estados Unidos, esse ICBG, e eu vejo na página publicado a base de dados que nós tínhamos publicado no jornal com 640 substâncias. Aquilo me chamou a atenção e aí eu mandei uma mensagem ao professor Gordon Craig e ele me respondeu: você tem um trabalho muito valioso, invista, tente organizar a informação porque ela é muito útil para aquilo que você se propõe, que você sonha. E aí, quando foi em 2015, 2 anos, nós continuamos trabalhando, aparece no Nature Reviews, que é uma revista de altíssimo impacto, falando sobre base de dados de produtos naturais importantes. E aí vocês verifiquem o número de entradas e o número de produtos, de substâncias, dessas bases famosas. E neste meio está o NUB com 640. Quando eu vi esse trabalho, eu me senti extremamente feliz e falei: nossa, o sonho pode se tornar realidade, vamos investir. Quem sabe nós no país não podemos mapear e verificar e colocar para que todos possam utilizar. Isso pode ser um benefício enorme para melhorar o conhecimento da biodiversidade brasileira e para pessoas que querem fazer uso sustentável ou exploração sustentável da biodiversidade. E foi isso que nós fizemos e nós decidimos que iríamos criar uma base de dados. Começamos com esse time e aí, por intermédio da Denise, que ela é a diretora do CAS, é o Chemical Abstract, que é da American Chemical Society, a maior base de dados de produtos naturais do mundo, nós começamos a imaginar que poderíamos fazer uma colaboração e nós assinamos o memorando, porque nós fomos à base lá em Ohio, onde tem um Chemical Abstract, um prédio de segurança máxima, e lá nós descobrimos que está cadastrado todos os produtos naturais que foram isolados e publicados nas revistas que são indexadas no Chemical Abstract. Então, são 54.200 substâncias que foram isoladas ao longo desse período todo de plantas do Brasil. E foi assim que nós iniciamos, e aí veio a pandemia, e nós esperamos que ela passe para que nós possamos, de fato, ter a primeira base de dados de produtos naturais do Brasil, com todas essas substâncias registradas, porque elas serão extremamente importantes para o conhecimento em produtos naturais, organizado. Então, nós não precisamos repetir trabalhos e ficar desperdiçando tempo e dinheiro,
porque isso é muito importante, e hoje em dia os laboratórios, cada dia mais investimentos pequenos, e nós temos que ser extremamente organizados para fazer com que o trabalho científico também seja racional nesse sentido, e nós possamos contribuir com a metabolômica, com proteômica, e fazer um modelo onde nós tenhamos a química de produtos naturais organizada numa base de dados. Então, esse é um dado extremamente importante que nós esperamos que, no futuro, os jovens possam ser responsáveis por uma base de dados de produtos naturais do Brasil. Esse trabalho foi extremamente importante, porque nós fizemos uma colaboração também com essa CD Labs, porque é possível você incorporar dados de espectros, isso é muito importante. Isso rendeu até uma matéria nos jornais e nas pesquisas, não só daqui de São Paulo, mas no jornal canadense, e é uma matéria, é uma grande satisfação, porque nós temos que mostrar o conhecimento que nós fazemos para a sociedade, para que elas olhem e nos defendam, não só defendam, para que elas entendam que o conhecimento científico é muito importante e que precisa do apoio de toda a sociedade para que nós possamos continuar produzindo conhecimento importante para o nosso país e para o mundo. Eu gostaria de estar, nesse momento, finalizando com algumas conclusões que eu acho que, por tudo que eu falei, fica notório, fica óbvio, que a biodiversidade brasileira, mesmo em São Paulo, com toda a devastação que foi feita para a monocultura, é uma fonte potencial para que nós possamos encontrar modelos moleculares que podem ser úteis para o desenvolvimento de novos medicamentos, novos fármacos e outros, ou suplementos alimentares ou cosméticos, fragrâncias, depende do foco que queira dar. É um processo extremamente complexo, não é uma tarefa simples, de altíssimo risco, e num país como o Brasil, onde você tem um investimento pequeno de projetos para passar para o lado empresarial, que é o custo, que é o vale da morte que você tem que passar o tecnológico. Nós somos acadêmicos, nós somos responsáveis por produzir conhecimento. Então, esse é um dado complexo, mas eu acho que é muito importante. E, além disso, quando você está no processo de descoberta, você também está contribuindo para aumentar o conhecimento básico, fundamental, num país que tem tudo a explorar e que tem muito pouco ainda substâncias descobertas desse tempo, e principalmente quando nós pensamos nas queimadas e nas devastações, que nós estamos perdendo essa biblioteca química, e quanto mais nós possamos avançar o estudo metabolômico, maior informação nós teremos. Logicamente, a biodescoberta também é muito importante, porque os produtos naturais é um modelo para quem faz química medicinal e, novamente, entender a natureza. Nós não entendemos muito a natureza. A base do System Biology, essas substâncias que nós isolamos, elas estão, a natureza produz não para nós, ela produz para que elas se adaptem, para que elas se defendam. Então, esse entendimento é muito importante ainda, e nós conhecemos muito pouco dos ambientes tropicais, né? Então, para isso, é importante você ter projetos de longo termos, projetos duradouros, como é o caso dos INCTs, como é o caso dos CEPIDs, porque esses projetos longos, com verbas maiores, você engloba o maior número de pessoas trabalhando em colaboração, e isso é fascinante num país como o nosso, que nós temos que continuar fazendo essa colaboração, principalmente para descobrir os jovens talentos que serão os futuros grandes grupos do amanhã. Logicamente, não é uma tarefa simples, como eu falei,
né? E nesse modelo que nós estamos no Biota, que é uma grande satisfação, está o tempo todo, mas isso serve para o país inteiro, nós precisamos ser um pouco mais impactantes no setor que nós queremos que eles olhem para essa natureza. Então, isso nós precisamos aprender, porque nós temos que fazer essa interação. Não é uma tarefa simples, e eu coloquei aqui um cartoon que mostra bem o mundo, né? O mundo do negócio e o mundo acadêmico. Nós fazemos parte desse mundo acadêmico aqui. Nós somos livres, nós queremos reconhecimento, nós trabalhamos com longo termo, corporativo, publicações, isso que nós estamos fazendo nesse momento é uma coisa fascinante. Enquanto que o outro lado é um lado muito, como eu diria, corporativo, é financeiro, tempo, tudo isso, mas, logicamente, esse mundo tem que conversar. Então, o novo paradigma tem que constituir, ou seja, nós que trabalhamos com os produtos naturais, de uma biodiversidade incrivelmente maravilhosa, com tudo a descobrir, nós podemos também fazer parceria para que setores que se interessam pelos modelos moleculares inusitados possam contribuir. E esse eu acho que é o meu slide quase que final, como falar que são dois mundos distintos, mas que nós podemos conversar para almejar aquilo que nós queremos, que é fazer produto, fazer valor agregado da nossa rica biodiversidade. Nós temos, logicamente, nesse período, muitas colaborações nacionais e colaborações internacionais. Conhecimento não tem pátria e não tem fronteira, e quanto maior o número de participantes no país e fora do país, mais forte é essa ciência e mais visível ela se torna. Isso é extremamente importante. Logicamente, nós temos vários suportes financeiros, principalmente os internacionais, e FAPESP, o CNPq, e, logicamente, eu gostaria de terminar falando um pouco aqui, agradecendo muito. E eu, nas horas vagas, eu gosto muito de escrever. Esse tempo aqui, eu estou pensando que eu vou ver se eu crio coragem de editar um livro de poemas, que nas horas de introspecção eu gosto de escrever. E eu gostaria de terminar com uma frase linda de Guimarães Rosa. O Cerrado, que é a região mais apaixonante, que as pessoas acham que ali não tem uma riqueza, é uma riqueza tão inusitada, pronta para trabalhar, não revela os seus mistérios a gente que não é cativa deste destinozinho de chão. Isso é uma frase que está no livro famoso do Guimarães Rosas. E eu gostaria de falar aqui para vocês que nós, que descobrimos o universo molecular incrivelmente maravilhoso das plantas deste bioma, que aos nossos olhos não se revelam, nós seremos eternamente cativos deste chão. Muito obrigada.